nos anos 60, 70, na época em que surgiram os movimentos de contestação ao sistema e o movimento da liberação sexual, digamos assim, surgiu, pílula, feminismo, etc. Os movimentos 68, essa ideia da liberação, ou seja, da dissolução dos mecanismos de contenção, de repressão, que caracterizavam a sociedade mais tradicional, a sociedade em que Freud criou. Freud chegou a dizer claramente isso: a sociedade repousa sobre a coerção das pulsões. Você não tem uma sociedade se você não tem repressão sobre aquilo que, desgovernado, é uma violência sem limite, e sexualidade e agressividade incontidas são incompatíveis com a civilização. Essa ideia da sociedade repressora, que a partir dos anos 60 e 70 foi muito contestada, criou essa cultura da liberação. E criou também a ilusão de que, uma vez liberados dos grilhões da repressão, as pessoas seriam mais livres e mais felizes, mais satisfeitas. Grande ilusão. As pessoas não são mais satisfeitas, não são mais felizes e tampouco são mais livres do que eram na época da repressão. Por quê? Porque quando se trata de desejo, desejo é mais ou menos que nem avião, precisa do ar, precisa de algo contra o que se colocar, né? Então, o fato de que hoje em dia a gente tem a possibilidade de exercer qualquer tipo, entre aspas, e nós estamos falando de certas partes do planeta, né? Basta lembrar de alguns lugares para ver que nós estamos falando de planetas diferentes. No planeta que nós habitamos, se tornou cada vez mais possível aceitar a ideia de que, por exemplo, as formas de gozo, as formas de organização da satisfação sexual e satisfação pessoal, elas são abertas. E que nós precisamos respeitar essas diferenças, acolhê-las e protegê-las daqueles que são os contrários a ela. Isso é bom. Isso tornou possível, por exemplo, que muita gente deixasse de viver uma vida miserável, do ponto de vista sexual, porque precisavam se incluir em padrões de comportamento muito estreitos. Hoje em dia, a ideia de que cada um é muito singular e a organização do modo de satisfação você não controla, não existe essa ideia de opção sexual. É supor que a consciência tem um controle sobre a vida que não tem, né? Todos nós somos constituídos por uma trajetória onde muitas coisas acontecem, e o que de melhor a gente pode fazer é lidar da forma mais interessante possível com aqueles que são os processos que nos constituíram do jeito que somos. Então, essa ideia da maior permissividade, permissividade não é um bom termo, da maior liberdade, ela é muito positiva. Ela trouxe à tona a possibilidade de modos de existência antes impossíveis de serem vividos. Por outro lado, ela trouxe problemas, e é por isso que as pessoas não são mais felizes nem mais livres, porque quando você pode tudo, você já não tem muito mais o impulso para se contrapor a algum obstáculo e fazer valer aquele desejo, né? Existe uma característica da experiência subjetiva humana, do psiquismo humano, que é a de que a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente organiza o mundo e organiza a ideia que temos de nós mesmos, do que somos, do outro, etc. e tal, necessariamente se sustenta em contrastes, em oposições. A ideia de identidades inevitavelmente implica uma contra-identidade, uma não-identidade. A ideia do que é bom implica o que é mal, a ideia do que é razoável implica aquilo que é inaceitável. Então, esse tipo de dinâmica, ele é incontornável. Abandonar isso é abandonar a própria condição humana. Na literatura você tem experimentos, né? Você imagina mundos em que essa questão, esse conflito do eu e do outro são abolidos por uma espécie de harmonia social, onde todo mundo está bem no seu lugar e ninguém tem dúvida sobre o que é, ninguém tem dúvida sobre o outro, mas são distopias, são pesadelos. O mais famoso deles é o Admirável Mundo Novo. Não há guerra, não há violência, não há doença, não há sofrimento, mas qual é o preço que se paga por isso? No fundo, é a abolição da condição humana. Você tem autômatos mais ou menos funcionando,
Não à toa, o personagem com o qual nós nos identificamos no Admirável Mundo Novo é o do selvagem, é o que rompe com essa ordenação. Então, cada vez que a gente muda as formas de organização das identidades e das formas de apreensão da vida na sociedade, a gente vai mudando também os problemas. Por isso, por exemplo, a ideia de democracia, ela não pode efetivamente nunca se realizar plenamente, porque ela implica uma permanente discussão sobre quais são aqueles que no nosso modo de organização estão fora do alcance das nossas práticas de tolerância, de aceitação, etc. e tal. Cada vez que a gente cria uma norma, a gente cria a antinorma. Cada vez que a gente inclui alguma coisa, deixa de ser incluída. E como na história vão se criando novas modalidades de existência pessoal, novas modalidades de agrupamento coletivo, a gente vai criando também novos objetos que são alvos desse ordenamento do que é aceitável e do que não é aceitável. Então, a ideia do outro é sempre um desafio para o eu. Não é? O eu se constitui pelo contraste pelo que não é eu. Essa é uma experiência que começa do ponto de vista biológico. A noção de self, ainda na biologia, ela é coetânea com a ideia do que é o não self. E a experiência, por exemplo, de uma criança a experiência de um feto, que ainda não nasceu, ela já implica essa dinâmica do que é o self, a corporeidade, aquilo que não é a corporeidade. E essa dinâmica ela vai se tornando cada vez mais complexa, até que com a linguagem criam-se sujeitos que catapultam essa questão do que é eu e o que é não eu a um plano incomensuravelmente mais complexo. Então, hoje em dia, com o avanço, digamos, das propostas de democracia, com o avanço das lutas particulares, com a consciência de que nós somos muito diversos, com a consciência de que a igualdade como um ideal precisa contemplar a possibilidade da diferença. A solidariedade implica a ideia de diferentes que encontram modos de coexistência. Isso faz com que a gente tenha hoje a questão de qual é o estatuto do diferente para que a gente seja capaz de aceitá-lo como diferente e qual é o estatuto do diferente que a gente rejeita porque uma diferença é inaceitável. Essa é uma questão sempre em aberto, né? E muitas vezes a gente percebe hoje em dia que nós vivemos numa cultura do elogio à diferença. Isso convive com um mundo onde a intolerância também aumenta muito, por vários fatores, né? Um deles, evidentemente, é o fato de que nem todo mundo comunga com o que eu estou dizendo, que os diferentes têm que ser aceitos nas suas diferenças, né? Mesmo o ideário do multiculturalismo é criticado por muitos justamente porque implica a ideia de uma diferença que é, digamos, pasteurizada o bastante para ser aceita nas similaridades e nas afinidades que pode ter com as nossas normas, né? A ideia de um diferente radical para ser aceito é muito mais desafiadora e traz consigo uma questão muito complicada de resolver. Que tipo de diferença radical em relação a nós podemos aceitar e quais são aquelas que nós não podemos aceitar? Porque a ideia de que a gente possa aceitar qualquer tipo de diferença é insustentável. Por exemplo, você pode aceitar as mais variadas formas de prática sexual, mas até agora ninguém ousou sugerir que a gente possa aceitar pedofilia, necrofilia. Embora haja indivíduos que possam defender esses pontos de vista, mas a gente põe uma barreira. Essa barreira, ela não é natural. Não é a natureza que impõe essa barreira. São as nossas formas culturais. Nós tendemos, eu estou falando aqui de exemplos limites, pedofilia e necrofilia, não. O resto, vamos ver, aceitamos. Aceitamos práticas sexuais com pessoas das mais variadas conformações corporais. Podemos, daqui a pouco, aceitar, naturalmente, práticas sexuais com dispositivos tecnológicos, né? Androides bastante atraentes, ou atraentes o suficientes para... Como aceitamos práticas em certas áreas do mundo, aceitamos como mais ou menos normais práticas que no mundo urbano não aceitamos mais. Zoofilia,
ainda é a forma de iniciação sexual no interior do Brasil de muita gente perfeitamente normal. São práticas circunstanciais que a gente entende, assim como, enfim, práticas mais bizarras. Mas necrofilia e pedofilia nós não aceitamos, por uma norma que a gente impõe como limite inultrapassável. Estupro também. Estupro. Estupro agora, muito mais recentemente. Né? Estupro já foi considerado uma coisa mais ou menos razoável. Por exemplo, se fosse uma mulher escrava, por que não? Se fosse um vencido, por que não? É muito recente na história da humanidade essa ideia de que estupro não. Porque corresponde, nos últimos 40 anos, à ascensão ao empoderamento das mulheres num plano cada vez de maior igualdade em relação aos homens. Mas vamos pegar, por exemplo, as questões trazidas à tona pela expansão do islamismo radical em contextos onde ele não era tão presente, na Europa. Aqui, na América Latina, nós não temos ainda esse problema. Mas na Europa, nos Estados Unidos, isso já está começando a ser um problema. O que é que você aceita, o que é que você não aceita? Não é uma discussão fácil, porque nem a gente pode tolerar a fobia ao que é diferente, práticas muito diferentes, você não pode aceitar isso, porque todo mundo tem direito a ter aquilo que a cultura lhe oferece como sendo uma opção existencial, mas há certas práticas que a gente não pode aceitar. Por exemplo, práticas que implicam a destituição, a destruição das nossas perspectivas de aceitação da diferença. Né? E essa questão do islamismo radical, em muitos lugares, coloca isso, né? Como um desafio em sociedades que querem acolher aquilo que é trazido por aquelas pessoas que vêm de culturas muito diferentes, mas não pode acolher coisas que são toleráveis em certos contextos onde o Islã é muito ortodoxamente aplicado. Por exemplo, o lugar das mulheres. A gente está falando do estupro. Né? O lugar das mulheres em certos contextos religiosos muito ortodoxos e tal é completamente inferior àquele que nós achamos que as mulheres devem ter. Como é que você compatibiliza a ideia de uma sociedade aberta, tolerante à diferença, onde nem todo mundo precisa pensar igual, com a ideia de que há certos grupos que discordam dessa premissa e vão tentar fazer valer práticas e valores que contrastam com esse... Não é simples. Mas, enfim, esse é o desafio que a gente tem em qualquer democracia hoje em dia atravessado por esses fenômenos de diversidade crescente. Na minha experiência clínica, o que eu vejo é claramente, no contexto Rio de Janeiro, Brasil, eu vejo claramente, quando me lembro da atmosfera, digamos, vivida décadas atrás, é uma ampliação da necessidade experimentada de ser aberto, mesmo contrastando com sentimentos, de ser aberto às diferenças. As diferenças de todo tipo, de diferenças identitárias, diferenças sexuais, etc. Eu acho que isso é um movimento. Mas é um movimento, assim, que tem a ver com essas transformações todas sociais ao redor. Os indivíduos vão um pouco espelhando isso nas suas dinâmicas internas, mas ele é um processo que não é consistente a ponto de ser imune a um desmoronamento. Muito facilmente esse esforço de prática de tolerância expandida e cada vez maior, ele é atropelado por contextos muito fortes de acirramento de posições. O Brasil, no último ano, tem vivido isso de forma dramática. Não há quem não tenha experimentado um susto ao ver como a intolerância em relação a posições políticas, em relação a posições pessoais frente à vida sexual, etc., sofreu uma ascensão enorme nas redes sociais. Na verdade, isso é interessante pensar, quer dizer, na importância que essas tecnologias de comunicação têm toda essa dinâmica que nós estamos conversando, né?
Porque é muito diferente você pensar num mundo onde o acesso à informação, o acesso a episódios que acontecem, se dava quando você abria o jornal de manhã e tinha aquelas novidades todas, ou quando no jornal da noite você ia saber de alguma notícia e tal. Hoje em dia as coisas acontecem, um minuto depois que algo acontece, no mundo inteiro você sabe. Então a visibilidade das coisas se tornou muito maior e a possibilidade de qualquer indivíduo expressar de forma pouco pensada aquilo que antes ele ou não tinha oportunidade de expressar, ou ao expressar, por causa do fato de que expressar uma opinião era uma coisa muito pouco constante. Ele pensava uma, duas, três vezes. Hoje em dia você faz um tweet ou manda um negócio no Facebook de forma imediata e nesses momentos é muito mais fácil que aqueles impulsos que antes eram de maneira mais ou menos sistemática, contidos como arrazoado antes de virar uma exposição pública, né? Essa fronteira entre o que é do privado e do público se tornou muito mais esmaecida, de modo que isso, de novo, lados diversos. De novo, isso permite que a gente tenha acesso a experiências idiosincráticas, a sofrimentos antes invisíveis. As pessoas são capazes de trazer para perto de si muita gente com com práticas de solidariedade para experiências que antes ficavam perdidas no silêncio. Por outro lado, essa mesma facilidade de transformar reações íntimas em explosões públicas traz a possibilidade de formas de intolerância realmente impressionantes. Não há quem não se surpreenda com isso no Brasil, né? Uma das consequências da facilidade, da permeabilidade que a cultura tem para a expressão de idiosincrasias e de identidades múltiplas e de perspectivas muito variadas de pensamento, sentimento, busca de satisfação, essa ideia que corresponde a uma autonomia mais ou menos generalizada, ou pelo menos a experiência imaginária de autonomia generalizada e a efetiva presença de diferenças publicamente aceitas hoje em dia, e com todas as características de maleabilidade, mudança na maneira de pensar, de agir, de sentir, etc., é o surgimento, que contrasta com isso, de formas coletivas de agenciamento mais doutrinário, mais dogmático de valores, de regras e de contraste com relação a essas práticas de experimentação. A gente vê isso de maneira muito clara em certos movimentos mais fundamentalistas religiosos. E é curioso que exatamente no momento em que o mundo vê no planeta inteiro a expansão dos discursos e das práticas de tolerância e de acolhimento à diferença, nesse mesmo momento a gente vê a ascensão inesperada de movimentos radicais de oposição a isso, né? E de contraste total. No mundo europeu, a gente vê o fenômeno do islamismo. No mundo brasileiro, a gente vê o fenômeno de certos grupos evangélicos que são, não diria tão fundamentalistas, mas chegando perto disso, que a gente vê em outros contextos com toda a questão do Islã, né? No Brasil, a gente vê nos últimos poucas décadas o surgimento de grupos organizados com objetivos de organização política e de presença na vida pública e de tentativa de delimitação dessas conquistas de respeito à diferença muito importantes e muito preocupantes.